começando o Sessão Pipoca, um programa que visa entretenimento e diversão. Aqui você tem o melhor do cinema, quadrinhos, música, cultura pop em geral. E hoje estaremos discutindo sobre o filme que já é um dos mais vistos do cinema nacional e mais polêmicos também, Tropa de Elite. O Sessão Pipoca está no ar. Isso aí, irmão. Isso aqui? Tem certeza? Mas é o seguinte aqui contigo, ó. Dá uma olhada nos álbuns aqui. Tem uma Índia aqui linda, cara. Que índia, caralho, parceiro. Faca na caveira, irmão. E começando aqui o programa Sessão Pipoca, falando do polêmico filme Tropa de Elite, que tá bombando nos cinemas, eu trouxe aqui à minha esquerda Luiz Vilar, que ele é jornalista. E ao seu lado, o Tenente Coronel Valdir, que é também do BOPE. Do meu lado direito, eu trouxe o Major Jairson, do BOPE também. Grande herói do BOPE, os dois grandes heróis. E mais na ponta, Alexandre Fleming, que é historiador. Todos aqui vamos debater sobre o filme Tropa de Elite. E eu queria saber, começando aqui com o Luiz, me diga uma coisa, Luiz. O cinema nacional sempre procurou vangloriar o vilão, o bandido. Tinha filmes como tipo Cidade de Deus, o Assalto ao Trem Pagador, Carandiru, o Bandido da Luz Vermelha. E agora inverteu, passou para o outro lado, fazendo o dos verdadeiros heróis. Mostra o bandido, como deve ser mostrado. Não é para romantizar, não se deve romantizar a criminalidade de forma alguma. Criminalidade é criminalidade. E tem que se saber como é que se combate. Nós temos três moldes. A curto, a médio e a longo prazo. E a curto prazo é repressão. Então, quando o filme até mostra, por exemplo, o usuário como financiador do tráfico, é uma verdade. É uma verdade que está escancarada. Agora, que foi deturpada ao longo da história brasileira. E aí, quando chega o filme Tropa de Elite, que, diga-se de passagem, é o primeiro filme nacional bom mesmo. Se tem um filme nacional que merece Oscar, é esse. Porque o resto do cinema brasileiro é bom e mediano. Né? Bom e mediano. Agora, eu queria saber do Tenente Coronel. O que é que você acha? Você acha que dessa vez a polícia foi justo, o cinema nacional foi justo com a polícia, principalmente com o BOPE, que é retratado de maneira heróica no filme? A maneira como é colocado o BOPE, o Batalhão de Elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é bom que se frise isso, na visão que é vista pelo ponto de vista crítico do autor, José Padilha. Tá? Ele fez um laboratório de todo esse filme, de toda essa temática, e com certeza tivemos muitas vantagens durante toda essa celeuma que foi esse filme, que é esse filme Tropa de Elite. E claro que tem alguns pontos de vista que na realidade a gente não compactua com o problema da tortura, o problema da tortura que é colocada, o tiro pelas costas, que isso, a maneira como a sociedade vai ver, não é só a Tropa de Elite, a polícia militar como um todo. De que forma é a minha polícia? Como é a minha polícia? A minha polícia, será que é a polícia que mata? Será que é essa polícia que eu quero para mim? Então, como é que ela está vendo? Eu acho que o público que está assistindo, ele está buscando aquilo que nós chamamos de catarse, né? Exatamente aquilo que ela gostaria de fazer, o filme está mostrando. Então é como se fosse a impunidade, aquela impunidade, então ela está sentindo essa liberação desses sentimentos que ela realmente gostaria de ter feito, exatamente pelas injustiças que têm acontecido. Então eu acredito que esse é apenas um ponto de vista que nós temos, dentre outros aí que ao longo do tema aqui a gente vai conversar um pouco mais. E o Major Jairson, você acha que você ficou de alma lavada porque colocou a polícia num status, ou você achou que o filme, como alguns acusaram de ser fascista, você achou realmente que o filme foi violento? A nível de meu comentário teve uma grande valia por divulgar. Acho que o cinema sempre tem esse trabalho não só de divertir, mas também informar. A sociedade precisa conhecer a realidade bruta da nossa vivência como corporação. O filme mostra, como mostra o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, como unidade elite da corporação carioca, né? E mostra a tropa convencional, ou seja, os não cursados, como uma tropa corrupta, uma tropa que não trabalha,
Nós aqui no nosso estado, nós projetamos a coisa analisando por um prisma bem mais crítico, porque o BOP é polícia militar. Então, a gente sempre acredita que a corporação como um todo deva trabalhar na mesma linha, todo mundo tem que ser profissional. O ser humano hoje, nós, policiais militares, temos que trabalhar sempre dentro dessa vertente. O que diferencia o BOP das demais unidades da corporação são duas coisas: equipamento e treinamento. O nosso militar é mais condicionado, o nosso militar sofre um treinamento mais duro e também tem equipamento próprio para as ações. Então, a realidade do filme, nesse ponto, foi muito válida. A gente entristece muito em mostrar que como a sociedade hoje ainda precisa de heróis. Né? É triste quando você vê que, não, apareceu um filme que divulga uma parcela da polícia que pode salvar a nação. Onde a gente precisava mesmo trabalhar de forma que toda a polícia trabalhasse dessa forma. Importante, eu acho que a grande valia do filme é atiçar os responsáveis para que todo mundo trabalhe na linha padrão, na linha correta, que é a defesa da sociedade, que é a missão da Polícia Militar. E Alexandre, me diga uma coisa, ainda sobre isso daí, você acha que a polícia sempre foi retratada como vilã devido a atos passados da ditadura, a repressão, e os vilões sempre foram tratados como heróis? Ou você acha que o filme tem alguma coisa de fascista, alguma coisa assim? Olha, Márcio, há vários olhares que a gente pode jogar sobre o filme Tropa de Elite, né? Como foi colocado aqui, um olhar na perspectiva sociológica. Eu até acho que a gente deveria fazer uma retrospectiva ainda mais antiga, que é a da constituição da existência das Forças Armadas, né? E com ela a existência do Estado. Então a existência das Forças Armadas, ela cumpre um papel que é conjuntamente a existência do Estado. O Estado escravocrata necessitou ter Forças Armadas, o Estado feudal necessitou ter Forças Armadas, o Estado capitalista não seria ele que não teria Forças Armadas. E o Estado, ele cumpre necessariamente e historicamente um corte de classe social. E a classe social que o Estado abarca, que ao Estado interessa proteger, é a classe social dominante. Então, corriqueiramente, a quem as Forças Armadas vai cumprir um papel destacado e mais operacional é em defesa do patrimônio, em defesa da propriedade privada, em defesa dos interesses da camada da elite social. O filme ele aborda, por exemplo, pegando apenas um aspecto dentre tantos, as favelas, né? O foco do filme é a favela, é o morro, e lá no morro uma sociedade que vive num conflito social dos mais tensos e mais preocupantes. E o comando das Forças Armadas, que seria o foco da base, né, da Polícia Militar, extremamente corrompida. E o destacamento, que eles chamam de elite, entre aspas, seria o destacamento que teria o comprometimento de conseguir solucionar todo esse papel nefasto que está colocado, que por estruturas muito anteriores à questão da polícia, etc. E nessa perspectiva se coloca e se faz uma comparação, ao meu ver, um tanto quanto exagerada. Acho que a gente precisa fazer uma análise científica, estudar com mais cautela o que de fato se propõe no filme, se é um enaltecimento desse setor destacado do Estado, que seria o BOP, para sanar todos os problemas sociais da sociedade. Se é essa a visão e se for esse de fato o foco, é por aí que se está buscando construir toda a reflexão em torno de um filme fascista. Eu acho que não é apenas isso e não é apenas esse o foco. Uma das cenas do filme vai mostrar que um dos comandantes da polícia está negociando votos com um deputado. Então existe uma corrupção tanto dessa instituição, Forças Armadas, mas que já vem sendo operacionalizada por uma corrupção ainda maior e mais forte, que é a corrupção dentro do parlamento, dentro da estrutura do Congresso Nacional, dentro da estrutura dos representantes da política. E aí ela vai vazar pelas diversas instituições da sociedade brasileira. Uma delas é o comando da polícia, né? O filme, ele retrata... Ele tem... Esse parâmetro de honestidade é abafado, sofrido por uma série de reflexões. Eu estava lendo, por exemplo, a revista Veja essa semana, um policial do BOP com todo o treinamento, com tudo lá, é R$ 1.400 que o cara ganha. Isso não é salário, pô. Entendeu? Isso não é salário. Com a pressão familiar, como os meninos mesmo estavam falando aqui nos bastidores, que você
mal tem tempo para constituir família. Então, quer dizer, você introjeta o conceito de honestidade, mas ao mesmo tempo você introjeta um outro conceito da sociedade que você está salvando e da vida que você tem. Então, é uma mistura de conflitos pessoais muito forte. Agora, a forma de combate à criminalidade que é mostrada no filme, para mim, ela é nua e crua e é um efeito a curto prazo. Agora, claro e evidente, como ele fala, quando você coloca a responsabilidade do BOP tentar salvar a sociedade, é impossível. Porque você precisa do apoio de políticas públicas que destrua aquela situação e bote outra no local. Que remodele a favela, que crie outras condições sociais, mas eu continuo defendendo aqui, o filme não é fascista, porque a criminalidade ela tem que ser combatida a curto prazo, daquele jeito sim. Quem financia o tráfico é a pequena burguesia. Tenente Coronel, me diga uma coisa, existem muitas designações para as partes especiais de cada unidade. Seria, por exemplo, o BOP é o especial da Polícia Militar. Exatamente. Antigamente era choque. Exatamente. Em alguns lugares a gente vê Pelops. Exato. Eu já vi também em São Paulo Rota. Por que muda de cada estado para cada estado e às vezes no próprio estado? Eu soube que choque mudou-se porque era um nome muito forte. É questão de cultura organizacional da formação. É aquela cultura das Forças Armadas que advém das Forças Armadas. Então a gente, como Força Auxiliar Reserva do Exército, Forças Armadas, em especial Exército, a gente traz essa estrutura organizacional. Só que ao longo do tempo, essa estrutura ela vem sendo adequada à nossa realidade policial, à nossa cultura policial propriamente dita. Então a gente tem, dentro de cada estado, a sua formação organizacional, o seu quadro organizacional, onde sempre terá um tenente-coronel comandante ou um coronel, a depender da estrutura de cada estado. Mas você não acha que, por exemplo, existe o AGA, que é dos bombeiros, o BOP, que é da Polícia Militar, Agulhas Negras do Exército, até o próprio SWAT na Polícia Americana, todos têm, você está entendendo? Mas por que, não deveria ser uma coisa uniforme, todos especiais, por que tem que ter um especial dentro de cada coisa, de cada unidade? À medida que a da criminalidade... militar, do bombeiro, por que tem que ter um